Boa noite a todos. Esperar todo mundo chegar para nossa live. Mais uma live aqui pela Pamages, pela diretoria de imprensa. Estamos com o tema agora que seriam as dificuldades e os desafios das carreiras. Começamos esse tema agora, a partir do mês que começou, e vamos fazer todas as quintas-feiras às 7 horas. Vamos ir divulgando os nomes. A ideia é já divulgar todos os nomes para que todos possam se organizar. Vamos aguardar o nosso convidado. E essas lives são uma iniciativa da imprensa da Pamages. E a ideia é o quê? A gente sempre tem algum assunto diferente para debatermos. Sempre podemos conversar, falar sobre isso, sobre temas que sejam interessantes, tanto para nós juízes, quanto para pessoas que gostem de direito, mas também para pessoas que simplesmente querem acessar nossa página e se interessem por os mais diversos assuntos envolvendo o judiciário, envolvendo juízes e também assuntos do dia a dia que dizem respeito ao nosso país. A ideia dessa série aqui, nós já temos uma série que já tem várias lives gravadas. Para quem ainda não assistiu, vale a pena ir olhar. Conversamos com muitos profissionais da área jurídica, que era sobre imprensa, sobre como é que lidamos, cada um na nossa área, com aqueles casos que causam mais impacto perante a imprensa, E foi muito interessante, porque nós conversamos com, aqui vou convidar o nosso promotor, com um delegado, com um juiz federal. Olha só, nosso convidado de honra chegou. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom, Carolina? Tudo bem, como o senhor está? O senhor me ouve bem? Que eu escuto muito bem, você? Também, que bom. Que bom. Hoje nós temos um convidado aqui, que é o professor Roberto Luiz Troster. Ele é professor, ele é economista. Eu o convidei por conta de tudo isso que ele é, de todos os desafios e dificuldades que ele já passou e com certeza conseguiu contornar com maestria, porque ele é um profissional maravilhoso. E também porque estamos na semana do Dia dos Professores, Amanhã é Dia dos Professores, e o professor Troster, ele é um daqueles professores que não desistem enquanto não consegue o melhor dos alunos, do estilo ao mestre com carinho. Quem já teve aula com ele sabe. Então, como ele é esse exemplo de professor, imaginei que fosse muito bom termos ele aqui conosco hoje para falar um pouco dessas suas profissões, que eu garanto que não são só essas, não é mesmo, professor? Se o senhor quiser falar um pouquinho do senhor para todos que estão aqui ouvindo, eu agradeço. Eu agradeço o convite. Quero registrar que tem um outro Roberto Grupo assistindo, que é um juiz, filho da minha irmã, um juiz e um sobrinho sensacional, Muito Olha só. bacana, Ele Que pode bom. ensinar muita simpatia, dedicação, perseverança, Ele ensina como exemplo, é uma inspiração para toda a família. Olha Né? só, seja bem-vindo então aqui na nossa live. Roberto Troster sempre vai ser bem-vindo, portas abertas. É. Bom, eu acho que é uma profissão muito bonita, Minha avó era professora, acho que depois minha mãe, eu tenho um irmão que é professor, E tenho dois filhos que são professores, Então, é um pouquinho na família, Isso de ser professor, eu acho que é uma profissão muito bonita, valorizado por alguns como você, outros não valorizam tanto como poderiam. Tive sorte de ter alguns professores muito bons na vida,
né? Isso ajuda muito, ensina um bom exemplo. É bom, é gostoso. É como você planta sementes e crescem flores, né? Então, quando você ensina, você pega uma turma de um jeito e você vai transformando de outro, né? E o senhor sempre pensou em ser professor? Qual foi a sua primeira formação? O senhor fez economia, é isso? Conta um pouquinho para E, nós como é que foi. bom, como é que foi? Então, vou começar se é para falar de professor, vamos começar no começo, né? Não, vamos, né? A minha primeira escola chamava Ranelagh Community School, né? Ficava em Ranelagh, que é um subúrbio de Buenos Aires. E foi lá que eu aprendi a ler. Tinha uma professora muito boa. Lamento, não lembro o nome dela, é uma vergonha, né? Mas para mim a descoberta de ler foi uma. Eu me lembro que minha mãe me pegava na escola, a gente ia a pé para casa, né? E tinha um armazém com uma placa em cima. O dia que eu consegui ler assim a placa, quer dizer, eu era criancinha, né? Fiquei maravilhado com saber ler, né? Quer dizer, só ler uma palavra ou duas. Depois eles ensinavam de um jeito diferente que ensinam agora. Você tinha, em vez de ensinar multiplicação, tabuada, você tinha a escala. Então, a escala do 3. Você tinha que decorar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27. E desse jeito é que você aprendia a multiplicação. Então, foi assim uma relação de acolhimento na sala de aula muito bonita, né? Mas tem que voltar um pouco mais para trás, antes da minha infância, né? Acho que minha avó era de uma família, ela nasceu numa família rica e depois perdeu tudo, né? E aí virou professora. E ela era uma professora assim muito ativa, de convidar os alunos na casa dela, para as filhas, minha mãe e as irmãs entrarem em contato, porque eles tinham uma relação com os alunos. É muito comum, por exemplo, em outros países, na Argentina, na época dela era comum, na, em alguns países, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o relacionamento aluno-professores é mais intenso do que às vezes que não é aquela pessoa que vai dar aula, né? Então, essa minha avó, né, dava exemplos, ela gostava tanto ela fez por necessidade, né, para ganhar dinheiro, mas ela conseguia sustentar a casa e tudo, e nas férias ela ia acampar com as filhas, né, e dava aula de catecismo para o pessoal, né, e ela teve 6 filhas, minha avó, né, minha mãe que era professora, depois tive 2 filhas dela que também viraram professoras, viraram freiras, né? E uma das filhas da outra irmã, Ana Maria, ela chama, ela é freira e diretora de um colégio na Espanha, né? Então é gostoso, assim, como profissão é muito gostoso. Aí eu falo, Não, só porque tem um Lady monte de Spray. aluno entrando aí falando que o senhor é o melhor professor, batendo palma, Maria Paula, Márcia, muita gente aí batendo palmas aí para o senhor, professor. Muito obrigado, agradece. E dia 13 de novembro é o dia, hein? Vamos ver se a gente faz o nosso encontro lá. Aí, bom, então eu tive boas influências. Mudei muito de colégios, tive alguns professores muito bons, né? Que aprendi muito, né? Outros nem tanto, né? Mas faz parte, né? Assim, mas na média tive alguns professores extraordinários que me marcaram muito. Eu gostava. Tem gente que tem como herói um jogador de futebol, um filho teu, por exemplo, acho que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Ele não entende nada de futebol. Começa por... É, daí daí eu comecei a fazer engenharia, larguei a engenharia e me apaixonei por economia, né? Isso Entre o já no Brasil? vestibular. Já no Brasil ou você estava na Argentina ainda? Na Argentina eu fiz engenharia e larguei, né?
E aí decidi falar, não, porque eu podia ter cortado algumas matérias. Eu falei, não, fazer do começo, eu fiz vestibular e estudei naquela revista, Aprenda Vestibulares, né? E entrei e nas férias, entre o dia que acabei o vestibular e começam as aulas, li dois livros do Samuelson, Introdução à Economia, achei, já gostava de antes, né? Mas aí foi paixão total, gosto muito da minha profissão, né? Assim, acho que economista, você está, eu sempre falo que é um cartógrafo de uma realidade que está mudando. Então, você entender, você resolver problemas, sabe, são intelectualmente assim, são quebra-cabeças que você tem que resolver. Então, gosto muito, assim, gosto do que faço. Eu sempre conto que eu tenho um amigo meu que foi dar uma palestra e aí perguntaram, ele tem minha idade, perguntaram trabalhos até agora, né? Falou, nenhum, só faço o que eu gosto, né? E eu realmente gosto muito disso, né? Tive, obviamente, como todo professor, às vezes tem alguns problemas, mas tive muitas demonstrações pessoais, assim, que me agradaram muito. Eu dava aula na PUC, né? E aí era uma época que tinha muita greve. Aí eu achei que o professor não faz greve, não posso descontar nos alunos, porque a mantenedora não pagava o que tinha que pagar, etc. Aí eu falei, eu vou dar aula. Se não conseguir entrar na faculdade, a gente dá na porta. Se não conseguir dar na porta, a gente dá no bar da esquina. Mas vai ter aula, vai ter chamada. E se não tiver, não puder na esquina, vamos fazer aula em casa. Mas vai ter aula, né? E eu me lembro que o prédio inteiro da PUC estava vazio e eu estava com uns 32 alunos sentados na sala de aula assistindo, né? E eram até professores juntos lá comigo. Aí falei, não, estou discutindo participação na greve. E continuei dando aula, né? Então, quer dizer, um dar e um recebi muito. Acho que recebi muito mais dos alunos do que eu dei. E essas aulas eram na faculdade de economia ou era alguma outra É, faculdade na PUC? na Faculdade de Economia. Eu tive chance, quando eu dava na aula na USP, de dar aula na São Francisco. Mas aí apareceu a chance de ficar na economia. Então, sempre tem. Tem um par de cursos, uma vez, na própria Faculdade de Economia, para contábeis, mas eu gosto de dar aula para economista e para advogados, para juízes. Foi uma surpresa. Eu realmente me encantei, porque, primeiro, quer dizer, são todos alunos maduros. O fato de serem adultos, né, na casa dos 20, são um pouco, não estão levando tão a sério. Os 20. Essa turma, estão todos assim, na casa dos 40, 50, estão resolvidos profissionalmente, familiarmente, que seja, é gente que já está encaminhada na vida, que não tem que provar nada. Segundo, a dedicação, a capacidade intelectual, né? Quando você, capacidade de entender, de debater, de aprender, é gostoso. Mantendo aquela metáfora de que você planta uma sementinha, né? Então, quando você planta uma semente boa, numa terra boa, que a planta cresce logo, é muito gostoso, sabe? Que você abre janelas e vê como eles são. Quer dizer, realmente é um jogo de palavras, mas não é. Os juízes querem justiça. Quer dizer, não sabe, não é que estão lá, estão querendo fazer mais justiça, fazer um mundo mais justo. Eu fiquei muito impressionado. Realmente, minha visão do que o juiz pode fazer, de como, pelo menos os juízes que eu conheço, foi muito boa, muito positiva. É só para explicar para quem não sabe, tem uma turma de juízes que está fazendo mestrado, porque a Pamages está incentivando, está com alguns, vamos dizer assim, algumas parcerias, né? E uma delas é com o SEDES, o professor Troster foi professor de muitos de nós esse semestre, de uma matéria que, né, ligada à economia, obviamente. E o que o senhor pensava antes, então, professor, dos juízes? Qual é essa imagem que o senhor tinha que não era boa? Conta aqui para nós.
Não, não era que não era boa, é que não era uma imagem. Quer dizer, também nunca parei para pensar exatamente o que fazem os juízes, ou o que fazem, sei lá, os dentistas, ou, sabe, você não está assim muito no teu radar. As notícias que você tem muito nos jornais é sobre a Suprema Corte, o que está acontecendo, ou sempre que tem privilégios, falam dos privilégios dos juízes, esse tipo de coisa falam muito, né? E meu sobrinho, né, Roberto Troster, né, depois que ainda está assistindo, ele também gosto muito dele, tenho até uma foto dele assim no tribunal do júri, tenho muita admiração por esse sobrinho meu, mas nunca parei para pensar, sabe essas coisas que você não para mentalizar. E fiquei positivamente surpreso com o. Quer dizer, eu vi que Roberto Troster não era um caso único, tem mais Roberto Troster por aí, né? O que nós achamos impressionante, até por isso que eu chamei também o senhor para falar sobre essa coisa de ser professor, né, as dificuldades, os desafios, é que assim, era uma aula durante a pandemia, né, numa quinta-feira, às 9 da manhã, e o senhor conseguia, o senhor tinha técnicas para fazer todo mundo se envolver de tal forma na aula e no artigo, não é? Nós nos envolvemos tanto que estamos fazendo um segundo livro agora, tentando achar caminhos para tentar diminuir a inadimplência, ou seja, o senhor é um professor, por isso que eu comparei com o mestre com carinho, porque o senhor realmente fazia a gente tentar o tempo todo dar o melhor, não é? Fim de semana, o senhor trabalhava sem parar para tentar ajudar todos a fazerem o seu artigo, para o artigo ficar pronto em tempo, e no momento em que estava todo mundo sobrecarregado, em casa, quer dizer, como que o senhor viu essa diferença entre dar aula fora da pandemia e durante essa pandemia? Porque o senhor também deve ter tido suas dificuldades, eu imagino. Bom, dificuldade sempre tem, né? Quer dizer, mas acho que dificuldades para qualquer coisa que você vai fazer sempre aparecem os contratempos, dando aula, sei lá. Eu acho que o normal é ter coisas que acontecem, o inesperado, né? Sabe, sempre acontece. Imprevistos são a regra. Eu acho que um pouco, eu acho que assim, se eu tivesse que falar um grande professor que não falei, era um técnico de rugby, né? É, e o rugby é um esporte que é o time que joga junto, quer dizer, são 15 jogadores, se um falha, o time anda mal, então os 15 têm que estar bem. Então, essa ideia de jogar de você jogar, dar o melhor que você tem para fazer o time ganhar, né? Então, eu acho que um pouco do ser professor é um pouco de ser técnico, de você falar para cada jogador o que tem que fazer. Segundo, eu gosto de ver as coisas acontecendo, né? Já fui treinador de alguns times também, né? Assim, você tentar fazer com que cada um dê o máximo. E quando você começa a ter uma troca, que você dá e recebe, aquilo que você planta e a semente cresce, é gostoso, que você vê que o time evolui, né? Você vê que como o time. Coisas simples, por exemplo, de começar a funcionar como time, horário, né? A aula começava 9h00, não começava 9h01. Na primeira a aula tinha poucos, começa e atropela, né? E eu me lembro quando dando aula presencial, por exemplo, os alunos chegavam 5 minutos atrasados. Professor, o senhor vai dar falta por 5 minutos de atraso? Eu falo, não, com 2 eu já dou, não precisa ficar esperando ir para tomar falta. Então, eu acho que quando alguém entra numa sala de aula, não quer virar amigo do professor, quer aprender, sabe? Se você aprende, se você ensina, é o que os alunos querem. Não estão procurando um professor simpático, um professor amigo. Eles querem aprender. Se eles veem que eles estão avançando, isso vale assim para nível de graduação, para nível de pós-graduação. É aprender. É você realmente fazer com que ele cresça internamente.
e sempre você cresce, você vai adaptando, né? No curso, né, os primeiros dias tinha até dificuldade de como administrar o Zoom, aí você vai vendo como é que é, mas eu acho que tanto faz ser o Zoom, ser o presencial, é você criar uma ponte entre você e o aluno. Se a ponte está bem feita e você escuta e tenta que ele entenda o que você transmitir, eu acho que tanto faz. Podia ser presencial, Zoom. Quer dizer, tem algumas coisinhas que eu li sobre o Zoom antes, como dar aula à distância, mas aí na primeira aula vi, ó, isso não vai dar certo. Vou fazer o que eu acho e que é assim, tentar explicar, tentar fazer essa comunicação e deu certo, né? Ou pelo menos você gostou, né? Ah, todos nós. O senhor dominou muito a ferramenta, parecia que o senhor tinha dado aula de Zoom sempre. E o que eu acho muito interessante, que é um diferencial, é que o senhor conseguia, mesmo à distância, trazer todo mundo para perto. Essa coisa de chamar pelo nome, essa conexão que o senhor tem e consegue ter com os alunos, a gente às vezes até esquecia que estávamos à distância. O senhor conseguiu conectar todos os alunos do curso, de certa forma, tanto com o trabalho, com o artigo, quanto assistindo uma aula à distância. As pessoas que antes não abriam a câmera passaram a abrir, que é uma dificuldade para quem dá aula à distância, e eu às vezes eu dou algumas aulas, é muito difícil. As pessoas não querem abrir a câmera, tem gente que tem vergonha. E na sua aula, naturalmente, o senhor foi conseguindo que as pessoas fossem abrindo, né? O senhor foi chamando todo mundo pelo nome, perguntava para um e para outro. Isso é pensado, professor? É uma coisa já natural? Olha, primeiro que as pessoas, quer dizer, primeiro é muita sorte com o tipo de aluno. Peguei alunos muito bons. Na primeira aula que eu dei para vocês, eu comecei, dei um texto, já de cara, assim, primeiros 5 minutos, Renata Manzini, pá, o trator questionando. Mas não é questionando, não é contestando, é questionando, que é muito positivo. Ficar contra, qualquer um fica contra qualquer coisa, sabe? Outra coisa é questionar a BO, o que é, o que não é, por isso, se posicionar assertivamente. Isso é colírio, sabe? É delícia, faz bem para você. Você vê que você está. É como se jogar, sei lá, o tênis, o outro vai, volta a bola. Então, nesse sentido, é muito positivo. E a classe inteira participa ativamente, né? Quer dizer, Tá um por todo um. mundo falando aqui, ó. Professor, o Eduardo Otto falando que o senhor é excelente, a Renata Baião, que todo mundo chegava cedo para debater antes da aula, Maria Paula, o professor nos uniu, nos despertou, nos ensinou, professor excelente, Eduardo Tota, produtora dezembro. Não, está falando que os banqueiros morrem de medo do senhor, professor. A Maria Luísa disse que o senhor é o máximo, os banqueiros morrem de medo do senhor, professor. É Olha, eu verdade. acho que existe, da mesma maneira, não existe os juízes, os banqueiros, os professores, né? Eu trabalhei muito com banqueiros, né? Muitos anos. Você tem alguns que eu admiro, que são alguns que ganham, se todo mundo ganha, né? Ganham se eles ganham e ganham quem eles, com os clientes, né? Tem outros que ganham se só eles ganham, né? Então você tem de tudo. Tem alguns que querem mudar. Um professor meu chamava-se Gabriel, chama-se, né? Aniversário dele no domingo agora, né? Gabriel Jorge Ferreira. Ele foi advogado, fez São Francisco também, e ele foi presidente da Febraban. Aí, logo depois que eu entrei na Febraban, foi ele que me chamou, ele chamou todos os grandes críticos do sistema financeiro, sabe, as pessoas que falavam mal dos bancos, convidou, pagou para um evento em Campos do Jordão. Aí ficou em Campos do Jordão, todo mundo os críticos na frente e toda a diretoria da Febraban e o staff da Febraban assistindo. E eles criticando os bancos, por que os bancos estavam fazendo coisas, por que eles eram tão críticos dos bancos. E aí, você
começou a ver, quer dizer, eu acho que primeiro, por que você está criticando, né? Entender as críticas, né? E ele mudou muitas coisas no sistema. O consignado, por exemplo, saiu na época dele, o 192 foi desconstitucionalizado, a célula de crédito bancário, quer dizer, você pensava o sistema, o que podia ser feito de melhor. Eu acho que isso é o que você tem que fazer. Como é que você muda o mundo e vendo que você consegue uma coisa melhor? Então, eu acho que assim, tem alguns que não percebem que mudar às vezes ajuda todo mundo. Voltando para o nosso curso, pergunta e depois eu conto. Ladies first. Não, não, em relação ao curso, uma coisa que eu achava, que todos nós achamos também muito interessante, é a questão da disponibilidade do tempo que o senhor tinha, que o senhor dedicava a cada um. Era realmente, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do senhor como professor, era como se cada aluno era um projeto mesmo. Porque para nós, no começo, aquela matéria, era muito difícil pensar em escrever um artigo, não é? Sobre economia, né? Aliado ao direito, uma proposta realmente para um Brasil melhor, era uma coisa muito difícil. E o que nós achamos impressionante é que o senhor não aceitou qualquer artigo, qualquer coisa. Né? Mesmo dizendo que os alunos eram bons, eram maduros, tivemos que reescrever muitas vezes. Eu que escrevi dois, teve um dos textos que depois o senhor não tinha gostado, depois o senhor falou para pôr no livro. Quer dizer, no fundo o senhor tinha gostado, é que o senhor queria um melhor ainda. Então, é sempre assim, professor? O senhor é sempre esse professor? Ou é só Eu por conta da gosto. pandemia, o senhor tinha mais tempo? Conta a verdade aqui para nós. Não, não, eu acho que se a gente tira a faca da bainha, não guarda limpa, né? Eu acho que a gente não pode pegar o negócio, sabe? Não precisa fazer. Mas se pega, tem que ir até o fim, tem que dar o máximo, tem que fazer, né? É, então, eu não achei que fosse me dar tanto, não fosse me ocupar tanto tempo. Nem um momento achei que fosse ser tanto tempo assim. Mas já que em ciência, você não pode começar no meio agora, e você não pode falar no meio, né? Sabe? Você tem uma responsabilidade. Acho que um dos melhores livros de ser professor é O Pequeno Príncipe, né? Você é responsável pelas pessoas criativas, tem que ir até o fim, tem que acabar, não tem que, sabe, se é um conjunto, se é um time, acho que de todos os alunos, só dois desistiram, não quiseram correr até o fim, né? Mas tiveram todas as chances para ir até o último dia, né? Mas você tem que fazer isso. Qualquer coisa que você faz, você tem que. Isso se chama compromisso, né? Aquilo que eu falei para você o outro dia, né? E quando você faz ovo com bacon, né? Ou você é porco ou você é galinha, né? O porco é o que põe um pedaço dele no negócio, né? A galinha só põe o ovo e vai embora, não importa, né? Mas você tem que realmente vestir. Mas isso não vale só para ser professor, vale para ser juiz, vale para ser médico, sabe? Para qualquer coisa. Isso é compromisso. Eu acho que isso se você faz parte de um time, sabe, os outros jogam menos, você tem que correr mais, não reclamar que ele está correndo menos, né? Exato. E como é que é, professor? O senhor falou, né, de duas pessoas que acabaram desistindo porque acharam que estava muito pesado. Como o relacionamento mesmo de um professor, já que a gente está falando de desafios, dificuldades, não é? Tem aluno que o professor tem mais afinidade, tem aluno que às vezes tem menos. Um professor que se preocupa tanto com o senhor, né, que tem esse compromisso, que chega a realmente trabalhar junto, ligar, quantas reuniões que o senhor fez com cada um de nós, como é quando não tem muita afinidade? Faz diferença ou não? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que é o professor que faz a classe, que põe o ritmo, né? O maestro da orquestra. Você vai entrar numa loja, você não vai ver metade dos funcionários felizes, metade triste. Ou está todo mundo interessado, ou não está interessado, né? Numa sala de aula é mais ou menos isso. Ou você controla, ou você cria um ambiente ou não, né? E é muito como você se dá.
Eu acho que, na média, todos os seres humanos gostam de interagir, na média. Sempre tem um, ou às vezes, a cada tanto aparece um ponto fora da curva, mas aparecem pontos fora da curva para os dois lados, né? Mas, na média, as pessoas gostam de interagir, se estão num curso porque querem aprender, querem estudar, quer dizer, diferente. Ninguém é obrigado a estudar hoje em dia. Quer dizer, estão lá porque querem. E se estão vendo que estão aprendendo, e quando você dá, você recebe. Né? Isso vale. O porteiro do prédio que se entrega, se dedica, para o garçom que faz aquele pouquinho. Os americanos têm uma expressão muito bonita que chama de extra mile, né? Você fazer aquele pouco a mais é o que faz a grande diferença, né? É verdade, é verdade. É. E o senhor acha que vale a pena hoje em dia ser professor no Brasil? Olha, financeiramente é caro ser professor, né? Né? Assim, financeiramente não é um negócio que vale a pena, né? E é uma pena, porque em outros países você consegue ter um bom padrão de vida sendo professor, né? Então, eu parei de dar aula, tinha parado de dar aula faz muitos anos, e saí também uma coisa muito bonita. Eu parei de dar aula e a minha turma se formou, eu tinha dado turma eram 2 anos antes de formar, e aí 2 anos depois de eu ter saído, eu fui paraninfo da turma, né? Então, eu gosto, mas eu acho que não, financeiramente não vale a pena. Depende, obviamente, do nível de renda, etc, etc, né? Mas financeiramente no Brasil pagam muito mal os professores, né? As universidades privadas, de maneira geral, investiram muito na infraestrutura física, né? Prédios, esse tipo de coisas, e poucas faculdades investiram no nível dos professores, no nível de ensino. Mas também tive algumas experiências bonitas também nisso. Eu, nos anos, final dos anos 80, dei aula no Mackenzie, e aí o programa de ensino, eu tinha um outro professor, o Paulo Sérgio, né, que tinha que ser atualizado. Aí a gente mudou, fez uma proposta de plano de ensino, né? E aí todo mundo, quando tem essas mudanças, eu participei também de uma mudança de plano de ensino na USP e na PUC, né? Todo mundo quer mudar tudo, menos a matéria dele pico. O resto pode mudar tudo. Mas como todo mundo quer tudo, ninguém muda nada. Aí a gente pegou e fez um projeto de ensino, de carga de ensino, e, bom, logicamente, fomos na reunião, todo mundo boicotou, o plano não andou, mas antes de coisa, 2 semanas depois, o pai do Paulo Sérgio virou diretor da faculdade. Então a gente mudou tudo, tudo, tudo. Aí a gente não tinha livros, como o plano estava tão avançado, não tinha livros em português para as matérias que a gente dava. Então, tipo, o livro de macroeconomia tinha 30 anos de idade. Era tradução da tradução da tradução. A gente conseguiu uma editora para traduzir todos. Então, foi muito gostoso. Foi uma experiência. Coisas assim, a gente falou, tem que avaliar os professores. Eu me lembro que no Mackenzie, um dos professores era Xaramel falar com o Roberto, como? Eu avaliei meus alunos 30 anos, agora eles vão começar a me dar nota, né? Então, mas foi gostoso, sabe? E toda a comunidade de alunos apoiou as mudanças. Né? Foi bonito, foi gostoso. O que nós sentimos é que o senhor já aplica na prática muitas das teorias que a gente aprende, né? Essa coisa realmente de colocar o aluno numa postura mais ativa, ele como protagonista do ensino. E isso é sensacional, são os tais métodos ativos, né? Que hoje na escola de formação dos magistrados a gente tem aprendido muito sobre isso, porque o senhor vê há quantos anos atrás o senhor já estava pensando nisso, porque realmente o aluno tem que sentir que ele controla de alguma forma o aprendizado dele. Ele é o protagonista. Sou ele. É como você não pode aprender a jogar um esporte só assistindo. Você tem que ir lá, tomar canelada, cair, correr.
eu acho que economia, o direito, não adianta você só ler a lei, sabe? Como é que interpreta, ou como é que faz uma petição? É fazendo uma petição que você vê, né? Como é que Sim, você escreve? Escrevendo que você aprende a escrever, né? é Então, eu verdade. acho que muito é você ver, né? E, mais do que tudo, eu tive professores muito bons que me inspiraram muito, que ensinaram muito, lembro assim, com carinho deles, né? Mas é muito mais, eu acho assim, em uma palavra só, é você tentar fazer a ponte, como é que você vai. Então, eu acho que vai desde preparar bem as aulas, né? Você, assim, você tem que preparar a aula, você tem que pensar, você tem que sentir o que eles vão de fato atender. E também a classe foi muito tolerante com as limitações, né? Mas eu adorei, eu realmente eu tinha em casa essa turma que furou greve comigo, depois que eu acabei o curso, né? Tirei uma foto de toda a classe junto e estava em cima da minha mesa, assim. Eu tenho várias fotos, uma foto deles de lembrança, né? Do bonito, porque foram todos solidários, né? Mas era um toma lá da cá, né? Então é gostoso. E agora, se eu puder, agora dia 13, tirar uma foto de todo mundo, vou tirar, vou pôr numa moldura e deixar lá. Eu tenho aquela foto tirada Do do Zoom, né? lançamento Mas do outro livro, né? é, É, não, eu, uma foto do Zoom, né? do Zoom, verdade. Eu tive isso, É, eu tive um professor na faculdade, Fábio Conder Comparato, que ele falava que o que nós temos que aprender, na verdade, na faculdade é a pensar, é a refletir. Porque senão nós que fazemos direito, né? Cada vez que muda uma lei, a gente vai voltar para a faculdade? Não. Né? A gente tem que aprender a pensar juridicamente. Eu acredito que o que o senhor fez foi ensinar a gente a pensar em termos de economia. Mudou a nossa visão em muitas coisas. Então a gente só pode agradecer. E agora entrando um pouquinho então na sua outra formação, né? Na economia. Como é que é essa coisa da economia, professor? Porque a gente ouve tanto, né? O ministro da economia, economia, economia mexe muito com as pessoas. Vale a pena? É uma faculdade que vale a pena? Porque muita gente talvez esteja assistindo, pensa em fazer economia. O senhor acha que hoje em dia ainda vale a pena a faculdade de economia no Brasil? eu acho que sim. Bom, primeiro eu gosto muito e eu acho que cada um tem perfil para alguma coisa. Economia, assim, é tentar de alguma maneira entender a realidade, né? Entender bem a realidade. Algumas pessoas entendem bem, procuram ver como é que o mundo muda, como é que o mundo funciona, e isso é importante. Agora, a realidade está mudando muito rapidamente, então você tem que se adaptar rapidamente ao que está acontecendo e procurar soluções porque pode ser feito, né? Então, cada um de vocês fez, ó, vamos mudar isso para ver como é que muda o Brasil, né? Então, as pessoas às vezes olham só com o livro-texto, né, a realidade. E a realidade é mais do que isso. Às vezes a realidade muda totalmente, se continua com o mesmo livro-texto, né? Parar e pensar um pouquinho. O modelo é uma simplificação, a economia é uma simplificação da realidade, mas você tem que ver se essa simplificação reflete a realidade. Uma analogia boa é pensar no mapa, né? Você faz um mapa de um local, né? Mas você tem que ver se o mapa capta as características essenciais do local. Não adianta você falar que o local tem que se adaptar ao mapa, é o mapa que tem que se adaptar ao local, né? Mas eu acho gostoso a economia, gosto de ver, parece assim uma novela, cada dia um capítulo. Eu tento antecipar o próximo capítulo. Então, por exemplo, agora com inflação. A inflação está subindo, vai, e assim, eu falei para vocês, ó, vai passar dos 10%. Passou. E não vai baixar tão rápido se não mudarem a política econômica, né? Está fazendo a coisa errada, né? Então, tentar ver um pouquinho, mas é gostoso, é como um quebra-cabeças, e todo dia você vê que está mudando alguma coisa aqui, uma coisa lá.
eu acho bonito. Eu acho que economia, direito, arquitetura, você combina vários conhecimentos, né? Então, em economia, você combina um pouco de história, sociologia, um pouco de teoria econômica pura, um pouco de métodos quantitativos e um pouco de realidade. Eu acho que são esses quatro pilares que fazem a economia ser o que seja. Direito, você também tem uma vasta quantidade de matérias que você cobre e te dá uma formação maior. Arquitetura também, você aprende arte, métodos quantitativos, estética, essas coisas. Então, eu acho que esse tipo de faculdade é para você ser mais generalista, mais sonhador, né? Assim, mais você pensar, né? Eu acho que eu diria que economia, arquitetura e direito são carreiras para sonhadores, pessoas que têm imaginação, né? Ou que gostam de ficar sonhando. Então, Interessante, é, professor. Eu tinha outra imagem, engraçado. Antes de conhecer o senhor, a minha imagem de economia era uma ciência mais exata até. É isso que até que eu cheguei a conversar com o senhor, é isso que eu não entendia. Quando eu via as questões econômicas do país, as escolhas econômicas, na minha cabeça, eu falava, poxa vida, mas deve ser uma coisa exata. Eles devem ter ali, né, os índices, as escolhas para fazer, e não devia ser uma coisa tão complexa, as decisões não deveriam ser tão difíceis de ser tomadas. E aí o senhor foi explicando que não é bem assim, né? Que na verdade é isso, que a economia é tão complexa quanto o direito. Acho que é por aí ou não? Estou errada novamente. não, 100%. Eu acho que não é complexo. Eu acho que é trabalhoso, né? Assim, como qualquer coisa que você vai fazer, né? Cozinha, né? Eu tinha uma filha que cozinha muito bem. Você ler, fazer, tentar, direito, a mesma coisa. Você ler, levar a fundo. Pô, eu acho que é gostoso isso, você ir descobrindo. No meu caso, eu gosto muito. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova. E eu me apaixonei, eu tenho um filho que fez economia e também é professor de economia. E ele também, quer dizer, quando ele fez a faculdade, poxa, a gente vive um pouco nos filhos da gente, aí chama Victor, que nem o teu filho maior, né? Sim, E é gostoso, com você aprende com eles também a gostar e a ver. E tem outro que é filósofo, né, que também ajudam a ver coisas que eu não vejo, né? isso é muito bom. E é interessante, o senhor falou que nós mudamos a sua visão sobre os juízes. Né? O senhor achava que os juízes fossem mais conservadores, mais formais. E o senhor mudou a nossa visão, a minha, pelo menos, acerca de economista. Imagina, quando eu soube que o senhor tinha sido diretor, né, da Febraban, trabalhado em banco, economista, a gente imagina o quê? Não é alguém que seja super capitalista, assim, né? Que seja super contra qualquer devedor, a favor dos bancos. E o senhor tem uma visão muito mais profunda, vamos dizer assim, não é? Da realidade, enfim. Foi muito interessante essa questão, todo esse trabalho que nós estamos fazendo agora em relação à inadimplência, não é? Indústria. Eu imaginava que o senhor fosse totalmente tendencioso pró-cobrador, né? Pró-banco. E não é, né, professor? Como é isso? Olha, primeiro, eu acho que a objetividade, uma das coisas mais difíceis quando você é economista ou quando você é juiz, é ser objetivo, é tentar olhar de fora o que é certo e o que é errado, né? Você está assessorando uma tesouraria, aí o cara que te contrata, o teu chefe fala, vai subir a bolsa, aí você falar para ele, não, ó, esse negócio é uma fria, é difícil. No começo da minha carreira era mais difícil me posicionar contra as coisas, porque eu ficava meio, mas lembro assim, uma vez eu era responsável pelo departamento técnico do banco, e aí você tinha que negociar, a época de inflação alta, e aí eu vi que o outro cara acertou minhas contas muito rápido. Falei, puta, eu devo ter feito, desculpa a palavra, eu devo ter feito alguma coisa errada. Aí eu fiquei até tarde e aí eu descobri que eu tinha feito conta errada. Se eu não falasse nada, não ia acontecer nada.
eu fiquei com esse dilema, falei, não, vou peitar, vou atrás, vou brigar, né? Porque- agora já é mais fácil. Se eu erro, mudo de opinião, já não tenho mais. Agora, eu acho que, assim, no caso dos bancos, não são todos iguais. Você tem banqueiros que eu respeito muito, que admiro, que pensam no bem do país, e tem outros que estão lá só para ganhar dinheiro e pronto, sabe? Como deve ter juiz que faz a carreira porque acredita em justiça, e deve ter juiz que quer porque tem garantido um salário para o resto da vida. Acho que nenhum dos dois extremos você tem. Mas, de maneira geral, você tem tudo. Você tem de tudo dentro dos bancos, como você tem de tudo nos médicos, no que for. Entendi. Aí é bom que Né? seja assim, né? Que nós possamos ter de tudo em todas as áreas. E o senhor, na verdade, trabalhou, então, juntamente, concomitantemente, como economista e professor. Sim, eu trabalhava. Quando eu me formei, ganhei um prêmio e ganhei um trabalho no banco, mas aí eu pedi para ter 2 meus períodos para poder continuar estudando, né? E à noite eu dava aula, 2 noites por semana eu dava aula. Então sempre fui professor, bancário e estudava, né? Aí depois, um pouquinho antes dos anos 90, eu tinha 3 filhos pequenos, tudo, aí estava vendo que não estavam crescendo bem, aí larguei o banco, aí fiquei como pesquisador. Tinha um projeto na época, a FIP, Banco Central, que era sobre reforma do 192, o artigo da Constituição. Aí trabalhava nesse projeto, dava aula e consegui ficar mais tempo com as crianças. Aí depois, um dos trabalhos que eu fiz na FIP foi sobre concentração bancária para a BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos Comerciais. Aí eles me contrataram como economista-chefe, mas aí também continuei acabando o doutorado, acabei o doutorado, e dava aula e dava muita consultoria, né? Aí fiquei na BBC 8 anos também, a aula, consultoria e a BBC. Aí a Febraban, aí abri até uma empresa de consultoria. Aí a Febraban me contratou. Aí continuei com aulas, a Febraban, e, e acabei quase com as consultorias. Escrevia mais do que qualquer coisa, né? Aí saí da Febraban, fiquei numa consultoria um pouco de tempo, saí e continuo agora. Né? Consultoria, basicamente é consultoria, né, que eu faço, né? E as aulas agora para o SEDES. Quando eu saí da Febraban, também parei de dar aula, que dava cursos, coisas curtas. E o primeiro curso longo que eu dei de novo foi esse. Até quando eu estava lá, eu tinha curso todo semestre. Depois, agora comecei. Gostei muito dessa turma, realmente foi, né? Realmente gostei muito, né? Eu brinco Agora esse foi ano, recíproco. obrigado. Esse ano eu subi o morro com meu filho, o filósofo foi casar, ia casar, a gente foi passar o fim de semana junto antes do casamento dele. Aí eu caí, fraturei 2 costelas e o aço de uma vértebra. Doeu, mas doeu. Você não tem ideia de que doeu aquilo, né? Mas eu falei, foi tão gostoso com o carinho que eu recebi do meu filho. Tudo. Falei, se eu fosse lá de novo, vou me jogar de novo lá. Né? Então, às vezes a gente faz as coisas, mas se tem um resultado, vale 100% a pena. Isso é Vale bom. qualquer esforço. O interessante é que o senhor conta que o senhor sempre deu aula, né? Quer dizer, desde a faculdade. O senhor disse que não compensa economicamente dar aula, financeiramente, digamos assim, e o senhor sempre deu aula. Então, realmente é por amor, né, professor? É porque o senhor realmente É, gosta de ensinar. eu gosto de ensinar, gosto de aprender, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de correr, eu gosto de rugby, eu gosto de bicicleta, eu gosto de um monte de coisas. É gostoso gostar, né? Eu gosto muito de comer também, né? Então, é.
É gostoso. Eu gosto das coisas que eu faço muito, E né? se o senhor olhasse assim para trás, o senhor faria tudo igualzinho? Não, lógico que não. Lógico que não. Alguma coisa eu aprendi, né? Não, todo dia. Mas acho que todo dia a gente tem que pensar aqui que eu podia ter feito hoje diferente. Não, a gente aprende. Não, tem mais erros do que acertos. Eu acho que para dar certo não é quem nunca perder. Depois de cada vez que você perde, você tenta de novo, né? Um monte de coisas e você vê, você muda. Não, com certeza não. Né? Dá para escrever Gostei, né? gostei. Você Todo foi dia. sincero. Geralmente É, todo mundo fala, não, faria tudo igual, o que eu vivi me ajudou a ser quem eu sou. O senhor não, 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 faria tudo diferente. é lógico, né? Com certeza. Né? Muitas coisas acertam, mas é como um jogo de rugby, de futebol. Você tem que marcar mais do que você leva, né? Você ganha o jogo primeiro e tem, assim, tanto na história, tem que não é sempre o mais forte que ganha. Sorte influencia uma série, mas eu acho que normalmente é vontade de fazer as coisas que é o fator determinante. Vontade de fazer certo é que faz. Às vezes você vê um time mais fraco ganhar de um time mais forte, né? É vontade, né? E num time num jogo de futebol, né? Nos últimos 5 minutos, quando os outros estão cansados, a hora que você corre mais que os outros, você faz acontecer, né? O Não, senhor não, com jogou, o certeza. senhor jogou rugby, né? Muito tempo. Para quem não sabe, o senhor dá os exemplos. O senhor chegou bem longe, né? Chegou a jogar pelo time do Brasil, não é isso? Então, fui chefe da delegação brasileira no Sul-Americano, fui capitão da seleção paulista um monte de vezes, mas isso eu acho que não conta isso. Eu acho que num time o que você tem que fazer é que o time ganhe de si mesmo. Mais do que ganhar de um adversário, porque isso depende muito do outro. Né? Se nós dois vamos apostar uma corrida, não é se você corre mais do que eu tenho que correr meu máximo, isso é mais importante do que correr mais do que o outro. Né? Sim. Né? Eu acho que isso é coincidência, não é tão mérito como é o mérito de você se superar, você fazer o teu melhor. É isso que faz a diferença, né? Não é, né, assim, isso não é. É ganhar de você. Você é Sim. o grande, teu grande adversário nessa vida, não é? Não são os outros, né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito quando a gente está prestando concurso. Foi uma das coisas que eu É. aprendi que eu levei, que o principal adversário para quem está prestando concurso público, quer ser juiz, quer ser promotor, é a própria pessoa, porque a maioria dos candidatos desiste antes de conseguir, porque é muito difícil. E na vida é assim, né? É isso mesmo, o senhor tem toda a razão. Nós somos os nossos maiores adversários. Geralmente a gente não consegue porque a gente acaba desistindo antes da hora. A hora que está quase chegando, que está mais difícil, a gente acaba desistindo. Eu adoro suas frases, professor. Aquela que você fala que quem vai numa festa e acaba paquerando 3 meninos, acaba não conseguindo nenhum. A do porco, que o senhor contou aí da galinha. Tem mais alguma aí para a gente encerrar essa live? Tem. Ó, eu estou acabando um livro que chama Boa Prática Bancária, né? E eu fui juntando os ditados ao longo dos anos, né? Eu tenho quase 200 ditados ouvidos em banco, né? Então, bom, dinheiro não aceita desaforo, né? Ou a primeira lei do bancário. Esse, eu me lembro, eu estava na segunda semana do banco, o número 2 do banco me pergunta se eu sabia qual que era a primeira lei do bancário, né? Eu não tinha nem ideia que o bancário tinha lei, ó. Aí ele fala, um faz, outro confere, né? É, então, eu gosto disso, porque acho que os ditados, às vezes, têm muita sabedoria em poucas palavras, né? Tem uma aluna do curso, a Elô, né, que gosta dos ditados, né?
E acho bonito, né? Eu gosto, acho que gravo. Sobre banqueiros, né? Diz que bons banqueiros são como chás. Você só percebe em água quente. Quer dizer, um chá, para ver se é bom, você tem que pôr na água quente, É, né? Não adianta, no dia a dia qualquer um é bom. é Ou verdade. tem outros sobre banqueiros que você pode emprestar para cozinhar, mas não para pagar fogo, né? E eu vou explicar. Ele diz que se, por exemplo, você vai emprestar dinheiro para alguém que vai fazer um negócio, empresta. De algum jeito essa pessoa vai receber 10, vai te devolver 11, mas vai ter lucro, quer dizer, fez o cálculo. Se é para apagar um incêndio, né, tá com uma dívida, esse dinheiro é fria, né? Esse é um dos problemas. Esse ditado bem aplicado ao Brasil daria bons resultados. Tem muito cheque especial, muito rotativo e pouco empréstimo para o que conta, né? Devíamos ter Então, feito um texto assim para o nosso livro, hein, professor? Falando nessa linha. Acho que faltou, hein? Faltou. faltou. A Elô está dizendo que o senhor é um exemplo para ela aí nas frases. E a Renata está lembrando que nada de chutar peixe morto. É É Risangira, verdade. Giro, não sei quem é, que foi sensacional e está dando parabéns para nós dois aqui. Muito obrigada, viu, Obrigado. professor? Se eu quiser se despedir, infelizmente passou já. Você falar suas últimas palavras, todo mundo aqui adorou as suas palavras, seus alunos aqui, admirando o senhor mais uma vez. Agradece muito todo mundo e vamos que vamos. Muito obrigado pelo convite, saudades da classe e possivelmente dia 13 de novembro a classe inteira, vou conhecer a Elô pessoalmente, a Renata pessoalmente, tá bom? Tá ótimo, dia Então, 13 vai ser o lançamento, né, do livro sobre inadimplência. Vai ser isso. maravilhoso. Esperamos todos lá. Muito obrigada, professor, por falar aqui para a gente sobre os desafios, dificuldades do professor no Brasil, um país que ainda precisa investir tanto em educação, né? Sobre economia no Brasil, um país que ainda precisa amadurecer tanto em termos de economia. Pois não, professor? Quer falar mais alguma Fala coisa? sobre as alegrias de ser professor também. É muito Sim, gostoso, é muito bom. Você aprende muito, esse verdade. carinho não tem preço. Verdade. Obrigado, boa Focar no noite. positivo. Obrigada a todos. Semana que vem, dificuldades e desafios, vamos falar com o advogado Marcelo Fiore, não sei se alguém conhece aqui, né, que trabalha muito aí como advogado, já passou por muitas coisas, vai dividir com a gente um pouco da experiência dele. Na próxima quinta-feira, 19 horas, espero todos. Bom, até logo, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, professor.